你们好，大家好，我是Luan, eu sou o Luan e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mandarim, né? Na verdade, sobre pinyin, que é aquele sistema que a gente está estudando, né? De como colocar os ideogramas chineses em letras para a gente saber como é que lê, né? Porque você olha uma figura, você não sabe como ler. Então a gente precisa primeiro estudar e entender o pinyin para conseguir se aprofundar um pouco mais no estudo do mandarim. Hoje eu queria começar a falar sobre as partículas finais. Lembra que eu falei um pouco sobre isso no último vídeo? Nós temos as partículas iniciais, que funcionam mais ou menos como as nossas consoantes, em geral funcionam, e as partículas finais, que funcionam mais ou menos como as nossas vogais funcionam, né? Só que a diferença é que em mandarim, basicamente eles têm uma tabela de todos os sons possíveis que eles conseguem criar na língua. Porque você tem todas as combinações que geram as iniciais e todas as combinações que geram as finais, né? Então hoje a gente não vai falar muito de combinações das finais. A gente vai falar só qual é o som que as vogais que a gente conhece produzem na língua chinesa em geral, ok? Então vamos lá. Então vamos começar pela letra A. Tranquilo, a letra A. Ela é lida dessa mesma forma em chinês. A. E é isso. Aqui nós temos um caractere chinês que se lê A. Primeiro tom, tá vendo? A. Esse caractere chinês, ele é um caractere muito utilizado em questões sonoras na língua chinesa, tá bom? Quando a gente quer colocar o som A. Isso que é uma coisa interessante. A gente aprende que cada um dos ideogramas na língua chinesa tem um símbolo, um significado e tudo mais. Em geral é assim, mas não é sempre assim. Tem muitos caracteres que estão ali só para dar um som mesmo. E como aquele caractere já era utilizado nessa palavra aqui, tal, com esse som, aí eles falam assim, a gente também precisa desse som e nessa palavra. Então eles emprestam aquele caractere e não levam consigo o significado daquele caractere, né? Muitas vezes você fala uma determinada palavra em chinês e você não está preocupado com o significado daquele simbolismo. Você está preocupado com aquele som. Como a gente faz com o alfabeto, não é? A gente junta o B, o A e da Ba, a gente está preocupado com o som. Só Ba sozinho não tem significado nenhum. A questão é que o chinês nunca desenvolveu um alfabeto que tivesse esse sistema completo. Mas eles têm sim, dentro dos seus milhares de ideogramas e caracteres, alguns em que o símbolo não é nem conhecido ou não é levado em consideração, mas sim o som que ele produz. No caso, esse daqui. Muitas vezes a gente vai precisar desse som, por exemplo, em chinês, por exemplo, o nome Ali. Você pergunta, por que você está falando o nome Ali? Porque eu conheci um Ali na China, eu tinha um amigo, na verdade Ali, né, é um nome, não sei se eu digo árabe ou muçulmano, mas ele era muçulmano, não árabe. Ele era muçulmano, chinês, e o nome dele em chinês usava esse caractere. Ele também escrevia Ali, deve escrever em árabe também, e em chinês ele usava esse caractere para o A, né? O Li era um outro caractere, né? Mas ele tinha esse caractere. Então, só para dar um nome ali, ele usava esse A. A letra E em chinês, aí a gente já muda um pouco. A letra E em chinês não tem esse som, vamos esquecer esse som. O som é E, é um A fechado, E. Então, esse aqui é o nosso E, tá bom? Não é o E, é o E na língua chinesa. Por exemplo, esse caractere aqui que a gente vê o pinyin aqui é E. É o E no terceiro tom. E. Então eu posso ter primeiro tom E, segundo tom E, terceiro tom E, quarto tom E. Esse é o E, que significa fome. Fome. Estou com fome. Como é que fala eu estou com fome? Wo E. Wo E. Eu estou com fome. Às vezes a gente adiciona aquele L, mas a gente não estudou ainda muito bem por quê, mas tudo bem. Wo E la, ou wo E. Eu estou com fome. O caractere de E, ele parece o caractere de wo, eu, mas ele tem um outro radical aqui na frente. Esse radical aqui, ele simboliza
comida. Então, vários ideogramas que tiverem alguma relação com comida vão receber esse radical aqui, tá bom? Então você pega o que a gente já aprendeu como se escreve eu em chinês, né? O O, e na frente você tem o radical de comida. E aí você tem a palavra que é fome. Bom, o I, lembra do I? Agora, lembra que a gente viu também que tem as iniciais W e Y? E que a gente nunca começa um caractere escrevendo em pinyin com o som de I ou de U. A gente nunca começa já com as finais I ou U, um caractere que tem esse som I ou U, não. A gente começa com as iniciais Y e W, né? Então aqui a gente tem, no pinyin eu vou escrever YI, e isso aqui se lê I, né? Pode ter outros tons, mas nesse primeiro tom é I. Então isso aqui a gente lê I, né? Olha só, segundo tom. O som de I, mas no segundo tom. I. E aí eu falei que a gente ia voltar no A. I. O que significa esses dois caracteres aqui unidos? Eles formam uma palavra, tá? Então se eu vir aqui em cima e escrever esses caracteres aqui unidos, aí, isso significa tia em chinês. Tia. Tia. E o mais interessante é que na China as pessoas elas têm o costume de se chamar de tio e tia, e às vezes até com outras denominações que tem a ver com família, como a gente até faz um pouco no Brasil, né? Uma criança vê uma pessoa mais velha e às vezes sente na liberdade de chamar de tio ou tia. Isso acontece na China e é normal, na verdade, em qualquer momento, é normal você se relacionar às pessoas com nomes que têm a ver com membros da família, pessoas que você não conhece. Por exemplo, do mesmo jeito que a gente chama, que eu posso chamar um cara mais ou menos da minha idade na rua de mano ou irmão, na China também tem uma palavra lá, irmão, que é normal um cara vir falar comigo, pedir uma informação, alguma coisa, e me chamar com aquela palavra. Se eu que sou adulto, né, tenho aí 20 e poucos anos, se eu vou conversar com uma mulher na rua, que ela é uma senhorinha, ou sei lá, eu julgo que ela tem ali por volta dos 50 anos, então ela poderia ser minha tia, né? Quer dizer, teria idade para ser minha mãe, mas a gente não chama de mãe. Eu posso chamar ela de tia, é muito normal fazer isso. Aliás, na universidade a gente chamava as pessoas que trabalhavam na universidade mais velhas de tio e tia. Nós, da universidade, é normal isso na China. E eu também, eu tenho 20 e poucos anos, como eu falei, uma criança, qualquer criança na rua vai me chamar de tio. Na China é assim. Então é importante saber essa palavra. Aí, porque aí a gente sabe, a gente sabe como, sei lá, às vezes falar com uma senhorinha na rua, pode chamar ela de aí, e aí fazer uma pergunta, alguma coisa assim. Esse aqui é o ó. Na verdade aqui é só eu só coloquei esse caractere para dar uma representação mesmo, ele não é muito utilizado, é só um som de expressão mesmo, é uma interjeição em chinês. E como que eu escreveria isso num texto? Se eu quisesse escrever, né, a impressão das pessoas, as pessoas fizeram um ó, então eu usaria esse caractere aqui. Lembra o quadradinho que simboliza a boca, que é utilizado nesse tipo de caractere que tem muito mais a ver com o som do que com o conceito? E aí, novamente, o radical de eu, o ó, só que aí, na verdade, ele está aqui para auxiliar a lembrar o som. E aí a ideia de que é só uma expressão da boca mesmo. Ó, esse é o caractere. Bom, letra U. Letra U. Lembra? I eu vou começar com Y, U eu vou começar com W. Né? A letra U não fica sozinha. Esse aqui é o terceiro tom. U, eu, né? Dê esse surdo, dou aquela tremida na sílaba. U. Isso aqui é 5, tá bom? 5 em chinês, é o número 5. A gente vai falar dos números num vídeo logo menos.
Agora, olha que legal. Em chinês, além das nossas 5 vogais, que na verdade não são exatamente, porque se vocês repararam, eles não têm o som E, né? Não existe esse som sozinho. E não existe. Porque aqui é E. A, I, O, U. Não tem E. Tudo bem. Mas eles têm um som diferente, que é um U. Aí você fala, sério? Sério. U. Que parece até com um som que tem no francês, que a gente ouve falar do biquinho quando fala francês. É a mesma coisa, tem que fazer biquinho para falar chinês. U. Basicamente, a dica que eu dou é simples. Você pronuncia um I, mas você fecha a sua boca como se você fosse falar U. Quando você vai falar U, você não fecha a boca, você não faz esse biquinho? U. Só que aí você não pronuncia U, você pronuncia I. I. Você tenta pronunciar um I, só que com a boquinha fechada fica I. É basicamente isso. E aqui nós temos A. E ele também vai seguir o padrão do I mesmo. O I, eu vou sempre começar com Y. Nunca vou ficar com esse U tremado sozinho. E aí, olha só, para simbolizar que este I é diferente deste U, a gente simboliza com uma trema, né? Os 2 pontinhos, tá bom? E aí, olha só, terceiro tom, I. Isso aqui é chuva, tá bom? Chuva, olha os pinguinhos aqui da chuva, tá vendo? É a chuva. Chuva. Bom, acho que é isso por hoje, né? Essas são aí as primeiras letras vogais, né? Ou partes finais de um ideograma que a gente vai falar. E é isso, pessoal. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre mandarim, deixa um like nesse vídeo e, por favor, se inscreve no canal para aprender mais sobre mandarim, que mandarim é uma língua muito legal, tá bom? 再见!